A paz do Senhor Jesus, bem-vindo a mais um resumo das nossas lições bíblicas. Esse trimestre estudamos os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Domingo, dia 17 de julho, a nossa lição de número 3, a sutileza da imoralidade sexual. O nosso textual está na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu à Igreja de Coríntios, capítulo 6, o seu versículo de número 18. Fugir da prostituição, todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra seu próprio corpo. E a verdade prática. As escrituras condenam toda forma de prática sexual fora da esfera do casamento constituído por Deus. Esse é o cerne, então, o tópico da nossa lição deste domingo. Então, de forma resumida, eu vou trazer aqui para vocês os principais pontos, do que nós trataremos neste domingo. Fica aqui o convite para que você participe da EBD da sua igreja. Nós, assembleanos, nos reunimos todos os domingos pela manhã para o estudo das Sagradas Escrituras. A nossa introdução diz assim: nesta lição abordaremos questões relacionadas à sexualidade. Destacaremos que a revolução sexual provocou grandes mudanças na forma como a sexualidade era vista e praticada no Ocidente. Práticas antes vistas como pecaminosas e até mesmo criminosas passaram a ser tratadas com naturalidade e normalidade. Quais são essas formas? O sexo antes do casamento por pessoas solteiras, visto como fornicação, hoje é tido pela grande sociedade como algo normal, algo comum, até incentivado em alguns lares, em algumas famílias. A questão do adultério, que era considerado até mesmo crime, hoje está totalmente banalizado, A questão da homossexualidade, esses serão pontos tratados aqui nesta lição. A revolução sexual, que é o nosso primeiro tópico, um novo paradigma para a sexualidade. O paradigma judaico-cristão mudou a cultura ocidental durante séculos. Dentro desse modelo cultural, os valores morais prevalecentes eram aqueles extraídos da Bíblia ou inferidos a partir dela. Ou seja, qual era o cerne, então, com relação às práticas sexuais? O que a palavra de Deus diz? Como ela é norteada? Como nós falamos aqui, a visão conservadora, que nós cristãos temos ainda é de que a prática sexual deve ser somente dentro do casamento, um casamento heterossexual, um casamento monogâmico e indissolúvel. E tudo que for praticado sexualmente falando fora desse padrão é algo imoral, é algo que vai contra as sagradas escrituras. Porém, no decorrer aí dos anos, com as revoluções que existiram, principalmente em torno da década de 60, teve mudanças sociais, e junto com essas mudanças sociais, alguns movimentos que contestavam a moral cristã. Na verdade, esses ataques já vêm ao longo dos séculos, Sempre a conduta cristã, os valores cristãos, a moral cristã foi sempre contestada, mas a partir dessas décadas, da década de 60 até os dias atuais, isso tem sido feito de uma forma mais incisiva. Isso fica muito mais claro, fica mais latente aos nossos olhos. E com isso, o que acontece, Veio aí, junto com a revolução sexual, a famosa quebra de tabus, ou seja, o sexo fora do casamento, a questão até mesmo de masturbação, a questão da pornografia, tudo isso teve um maior acesso por parte das pessoas com o advento aí da TV, com a chegada da TV aos lares, Houve essa quebra essa contestação contra a moral cristã. Então, com também os métodos contraceptivos, com a ideia aí de se evitar os filhos, já que a partir dessa década havia aí um jargão faça amor, não faça guerra, onde as pessoas se relacionavam de forma totalmente descompromissada, como ocorre hoje também, e aí eram gerados filhos indesejáveis, e contra isso houve aí o advento da contracepção. Mas juntamente com isso veio a banalização, veio aí
desmoralização, na verdade, né, daquilo que era tido como algo natural ao casamento, né? O sexo fora do casamento passou a se tornar aí algo comum, algo normal. E junto com isso veio aí o crescimento da indústria pornográfica, junto com isso também, infelizmente, alguns evangélicos, né, passaram a fazer concessões contra essa nova moralidade, né, aceitando aí a questão de ver a questão do adultério, ver a questão do divórcio com um olhar mais, como dizer, mais compreensivo, entre aspas, e também com relação à homossexualidade. Esse aqui vai ser o assunto, então, tratado no nosso primeiro tópico. O segundo tópico, as principais distorções da sexualidade sadia. O que é uma sexualidade sadia? Como já foi dito aqui, mas é preciso que nós frisemos, é o sexo dentro do casamento, dentro dos padrões bíblicos. Um casamento heterossexual entre um homem e uma mulher, monogâmico e indissolúvel. Nós tratamos desse assunto também na nossa lição passada, quando falamos a respeito do divórcio. Então, quais são essas distorções? Vem a prática da fornicação, que fornicação, né, significa o sexo antes do casamento por parte de pessoas solteiras, mas também que a fornicação significa qualquer tipo de ato sexual considerado pecaminoso, incluindo adultério, prostituição, impureza e a fornicação. Por quê? Porque a palavra, né, essa palavra vem da palavra porneia, que classifica as palavras prostituição e fornicação como sinônimas. Então, o primeiro ato, né, sexual aí não sadio é a fornicação, e isso é muito difundido entre os nossos jovens, né, para que a pessoa conheça o sexo antes do casamento, porque se ela não conhecer antes do casamento, como que ela vai saber se é bom, como que ela vai escolher? E isso são distorções da palavra do Senhor que a sociedade, a grande mídia tem incutido aí na cabeça dos nossos jovens, através dos filmes, através de seriados, através das novelas. Isso é muito difundido. Teve inclusive uma novela que não tem muito tempo, que já não vejo mais, pelo menos, comerciais dela, onde isso era muito difundido e era tido como algo normal, algo natural. Então nós precisamos estar sempre atentos, sempre instruindo os nossos jovens conforme a palavra de Deus. No subtópico 2 vai falar sobre o adultério, que não é crime, mas é pecado. Apesar de não ser mais considerado crime, o adultério não deixou de ser pecado à luz das Sagradas Escrituras. A Bíblia Sagrada reprova veementemente a prática do adultério. Nós temos o exemplo do rei Davi, que foi ali, né, cometeu o adultério com Batseba, cometeu o assassinato do seu esposo, e Deus o condenou de uma forma dura através ali do profeta Natã. E há outras várias passagens onde o adultério é alvo de advertência com relação a essa prática. Portanto, nós, como cristãos, como conhecedores da palavra do Senhor, sabemos que não devemos praticar o adultério. O subtópico 3, que é uma outra forma de distorção, é a homossexualidade, uma contradição da ordem natural. Hoje, até com essa questão da ideologia de gênero, nós vemos aí que tem a pessoa que é trans, a pessoa que é bi, entre outras tantas formas que a pessoa se identifica. Na verdade, é como a pessoa sente, né? Eu sou um menino num corpo de uma mulher. Isso é totalmente antibíblico, né? Deus, na sua perfeição, fez as coisas perfeitas. Por mais que eu tente modificá-lo, o meu corpo, conforme aquilo que eu sinto, o meu DNA, os meus genes, os meus cromossomos vão identificar, no meu caso, que eu sou uma mulher. Isso não vai mudar. Embora o homem tenha sido entregue aí às paixões carnais, conforme é relatado ali no livro de Romanos, em 1 Coríntios também, a natureza, a gente não pode ir contra a natureza, por mais que a gente crie aí meios, metodologia de tentar, né, distorcer isso, tentar modificar, isso não é modificado.
Você pode aí se mutilar, tentar aí tirar o seu sexo, você pode se mutilar tirando alguns dos seus órgãos, como aqueles que tiram os seus seios, mas o seu DNA não é modificado. Você, apesar de todas as modificações que você faz externa, tentando, né, aí moldar o seu corpo, aquilo que internamente você sente, o seu gene, a sua característica, a forma como Deus te criou permanece a mesma, e isso é uma distorção. E a homossexualidade é um comportamento adquirido e tem vários fatores que fazem parte desse processo, ou seja, ser homossexual não é genético, a pessoa não nasce homossexual, a pessoa passa a ser homossexual, faz essa opção, porque ser homossexual é uma opção sexual da pessoa de se relacionar com pessoa do mesmo sexo, né? E na verdade nós que amamos a palavra do Senhor temos que reprovar a prática do homossexualismo, porque isso vai contra a palavra de Deus, mas nós temos que receber e respeitar as pessoas que optam por essa prática. Nós combatemos o pecado, mas nós, assim como o evangelho, devemos amar o pecador, né? Mostrar para ele que à luz da palavra de Deus ele é uma pessoa amada, porque a palavra do Senhor diz isso, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, conforme está relatado em João 3,16. Então, como o Senhor ama essa pessoa, nós também devemos amá-las, mas não ser coniventes com a prática do pecado que separa o homem de Deus. E o nosso subtópico, nosso tópico de número 3, o padrão bíblico para uma sexualidade sadia. Ou seja, o sexo atende uma necessidade da criação. O sexo foi criado por Deus para que o homem e a mulher desfrutassem dele dentro do casamento. É um complemento, né, a satisfação. Um casamento sadio precisa ter a prática do sexo, não como uma obrigação ou como um fardo, mas como algo que vem complementar a sua relação de amor para com o seu cônjuge. E por último aqui o subtópico 3, o pastoreio cristão e a prática homossexual. Como eu disse aqui, mesmo reprovando o comportamento homossexual por ser incompatível com os valores cristãos, a igreja não deve, de forma alguma, deixar de enxergar a pessoa do homossexual como alguém que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Amém? Eu espero que tenha sido bênção aí para a sua vida, esse resumo que nós fizemos, trazendo aqui os principais pontos com relação à lição deste domingo. Fica novamente o convite para você se inscrever, fazer parte, se matricular na Escola Bíblica Dominical da sua igreja, acompanhar aqui no canal. Se você tem gostado, se você tem curtido, deixa o seu like, compartilha com mais pessoas para que mais pessoas possam ser alcançadas aí pela palavra de Deus através do estudo da sua palavra. Deus nos abençoe e nós nos vemos na próxima lição.